Esse vídeo é um gigante, um colossal desabafo de um resgatista. Mas eu acredito que ele seja um grito de desabafo para resgatistas no Brasil todo e no mundo em geral. Ninguém se torna um resgatista para ter um crescimento na sociedade, para ter altos carrões, mansões. Ninguém entra para o resgate devido aos grandes salários no final do mês. Pelo contrário, o salário é baixo, o salário é pequeno e muitas vezes não condiz com a profissão do resgate, não condiz com os riscos tomados. Quem resolve entrar para essa área do resgate entra por causa disso aqui, um coração diferenciado. Entra porque tem uma alma que anseia em ajudar a quem está em momentos terríveis, sozinhos, quase apagando os olhos. Só um resgatista sabe quando chega no fundo de uma grota, no fim de um penhasco, numa caverna escura, e ver aqueles olhos que já estão se apagando ganharem vida com um brilho intenso de felicidade. Só quem é da área do resgate sabe disso. Meus queridos, quando eu vejo essa imagem aqui, eu não vejo pessoas comuns. Eu vejo aqui um verdadeiro Capitão América da vida real, Eu vejo aqui um arcanjo Rafael, o anjo da proteção, descendo dos céus para ajudar. Eu olho aqui, eu vejo o Homem-Aranha, fora dos cinemas. Quando eu vejo aquele grupo ali, pendurado a 600, 700 metros de altura, e tem mais gente para baixo, tem gente a 800, 900 metros naquele mesmo trabalho, eu vejo verdadeiros homens de ferro, completamente fora da ficção, da telinha dos cinemas. Homens de ferro da vida real. E mesmo assim, eles correndo altíssimo risco para ajudar, me dói, mas me dói muito em ver muitas, centenas de mensagens escritas esculachando completamente eles, esmagando completamente o grandioso trabalho que eles tiveram. Houve erros? Houve, mas é importante separar quem errou e quem deu solução. É importantíssimo isso. Gente, eu sou o Tio Montanha, eu fui da área do resgate por mais de 20 anos, 20 anos praticamente de supervisor de resgate, situações muito complicadas. Tio Montanha pulou dentro, enquanto todo mundo corria para fora, eu pulava para dentro. Quem é do resgate tem isso. Não é pelo salário, que o salário não... O salário, se você for pensar no salário, você nem entra para o resgate. Só entra quem tem um coração, uma alma realmente brilhosa para ajudar irmãos seres humanos em situações terríveis. É importante, antes de eu dar continuidade, deixa eu fazer uma explicação bem rapidinho. Eu tenho um canal de viagens e aventuras. E como eu sou da área de resgate, muitos irmãos pediram para me falar sobre o caso da irmãzinha Juliana. E o primeiro dia eu não falei, segundo eu não falei, foi indo eu não falei, eu falei, bem, deixa, já que estão pedindo muito uma opinião de um profissional e não de um repórter, deixa eu falar. E eu recebi muitos agradecimentos, tanto do Brasil como da Indonésia. O vídeo está lá com mensagens de irmãos da Indonésia agradecendo ao vídeo. Porque eu explico de uma maneira técnica, eu mostro a cena do resgate, da equipe trabalhando lá a 600 metros, 700, 800 metros de altura, pendurado, eu mostro, e eu falo que cada um está fazendo tecnicamente naquele momento.
Quem quiser ver esse vídeo, o link vai aparecer aqui em cima agora. Eu fiz esse vídeo, mas muitos irmãos falaram: tio Montanha, mantenha esse canal aqui para aventura e para dicas de segurança. Separa. Quer falar sobre notícias? Faz um canal de notícias. Aí deixa as notícias lá e aqui continua aventura e dicas de segurança. E eu achei justo o pedido desses irmãos. Então, por isso, esse vídeo em separado do canal de aventuras, meus queridos. Não estou trazendo uma notícia, eu estou trazendo um desabafo de visões completamente errôneas sobre aquela equipe de resgate. Houve erros? Sim, houve. Mas, segundo a mídia, eu não sei dizer precisamente, porque eu não estava lá para saber, mas segundo informações da mídia, houve um delay, uma demora muito grande da empresa acionar a equipe de resgate. Então a equipe de resgate não tem culpa nenhuma nos acontecidos. A empresa demorou em fazer o acionamento, segundo boa parte gigantesca da mídia. E segundo boa parte da mídia, também, repito, não consigo julgar de uma maneira precisa porque eu não estava lá. Eu não vou ser demagogo de julgar sem saber qual foi a realidade. Mas me parece que o governo demorou muito para agir e ajudar a dar condições a quem podia resolver de uma maneira melhor. Se de repente o pedido é feito logo de início e é feito um pedido de uma maneira clara e correta para a primeira equipe de resgate que chegou lá, a história poderia ter tido um final muito feliz. Porque a primeira equipe de resgate chegou bem pertinho da irmãzinha Juliana. Mas não havia o quantitativo de material suficiente para chegar até ela. Eles desceram 200 metros, se não me falha a memória, alguma coisa assim diz a mídia. E ela estava a 300. Parece que faltou menos de 100 metros. Mas aí a gente entra naquela situação, a comunicação, de repente, da empresa, além de demorada, não informou precisamente o quantitativo de material. De repente só informou a queda na altura, informou, de repente ela está 100 metros embaixo, 200 metros. A equipe chegou lá com 200 e poucos metros de corda. E eles conseguiram descer sim, até próximo dela. Só que faltou. E como já se leva um dia para chegar lá em cima, levou-se mais um dia para chegar mais corda. E no outro dia eles conseguiram chegar no local onde ela estava. Só que ela não estava mais. Então por isso essa demora no resgate. Não devido à equipe, mas devido de repente à demora na comunicação. E a comunicação não tão precisa sobre o quantitativo de material. Então, gente, a equipe de resgate, ela fez o que podia e ela fez o que não podia. Não podia ser feito, eles fizeram para salvar ela. Item número 1, protocolo número 1 de uma equipe de resgate. Você só realiza o resgate se tiver segurança para você fazer o resgate. E esses homens que vocês viram aqui, eles não tinham a segurança. Eles quebraram o maior protocolo de um resgate. Eles assumiram nunca mais voltar para casa para tirar a Juliana de lá. Nenhum deles é um resgatista remunerado profissionalmente. Nenhum deles. Eles são trabalhadores comuns que dominam a arte do resgate. Eles são grandiosos profissionais do resgate. E não é só eu falando. São resgatistas do mundo todo aplaudindo o trabalho deles. Eu vi muitos resgatistas do mundo falando que foi o resgate mais difícil que eles viram. Então, gente, e eu fico triste, lamentavelmente triste, quando eu leio aqui muitos e muitos ataques. Ataques
completamente errôneos, completamente errados para essa equipe de resgate. E o pior não é quando eu leio, é quando eu vejo vídeos de pessoas influenciando muitos outros a terem ideias completamente errôneas do trabalho dessa equipe gigante, uma equipe super honrada. Eu nunca comento o vídeo de outros criadores de conteúdo, eu nunca desfalo o que os outros falaram, eu falo sempre sobre a minha experiência. Mas, gente, eu vi alguns vídeos, eu vi um vídeo de um senhor no sofá da casa dele, com uma faca aqui, com outra faca de selva de comando aqui, camisa tática, gandola tática. Gandola é uma jaqueta militar, cheio de distintivos aí, de colados, costurados, touca, luva, radinho da Shopee, mais vários equipamentos pendurados aqui, assim, completamente fantasiado para ir para o carnaval. Sentado na sala dele, falando que essa equipe errou feio, que não conseguiu salvar ela, que ele teria condições de salvar. Mas critica pesadamente a equipe. Gente, da sala de casa, qualquer um pode ser herói. Agora, quando chega lá na hora, eu fico imaginando quanto tempo esse senhor levou para colocar todo aquele monte de material no corpo dele na sala de casa. E fico imaginando quanto tempo ele iria levar para se equipar para subir mais de 3.700 metros de repente por aí. Eu fico imaginando como é que ele poderia dar a solução. Ele falou, eu ajudaria, eu daria a solução. Sem lá quase 2 quilômetros de corda, gente. Ou quando ela estava a 300 metros, pelo menos 400 metros de corda para chegar até ela. Eu vi um outro rapaz falando que ia descer, escorregando até ela, queria deixar ela num lugar seguro. Mas nenhum deles estava lá. Todos estavam na sala de casa, falando que eles teriam salvo e que essa equipe falhou pesadamente. Essa equipe nem estava lá. Eu estava vendo alguns relatos lá da Indonésia. Essa equipe foi mandada vir em socorro. O governo demorou para acionar essa equipe. Essa equipe tiveram que pegar avião às pressas, tiveram que largar tudo o que eles estavam fazendo na sua vida. Como eu falei, eles não são remunerados profissionalmente, cada um tem a sua profissão. Um ali, eu estava vendo, é guia, o outro é reciclador, o outro é artesão. O que eles têm em comum? A paixão em ajudar em quem está em uma situação difícil. Então é um desabafo, eu não estou trazendo notícia, eu estou trazendo um desabafo de quem viveu mais de 20 anos a situação real de resgate. Não a situação de Hollywood, onde o cara está numa cidade, toca o telefone pedindo socorro, e na cena seguinte ele está numa montanha de 3.700 metros, com mais de 2 quilômetros de corda. Gente, pelo menos 2 quilômetros de corda foi necessário para esse resgate. Se eles tiveram que descer a 900 metros de altura, né, existem relatos ali variando de 700 a 900, mas tiveram que descer a cerca de 900 metros de altura. Você pode colocar que foram mais de 2 quilômetros de corda usado. Pelo menos 2.500 metros de corda, pelo menos, devia estar lá em cima. Para eles descerem, para fazer sistema de trabalho, sistema de segurança. Quem quiser ver o vídeo técnico onde eu estou explicando, dá uma olhada naquele link lá em cima. Gente, levar 2,5 km de corda montanha acima. Ah, mas o helicóptero, sim, o helicóptero poderia ter feito toda a diferença. Inclusive o helicóptero foi para lá. Acionaram o helicóptero tardiamente, mas acionaram. Só que o helicóptero foi lá, pelo que a mídia conta, não estava lá. Então não posso fazer um juízo 100% correto. Mas pelo que a mídia conta, o helicóptero esteve lá por 2 dias,
né, tentando auxiliar no resgate, mas as nuvens baixas não deixaram. E quando abriu de repente, a situação, o layout da montanha não permitia mais o uso do helicóptero. E eu vi o vídeo de alguns pilotos falando que sim, às vezes, em determinadas situações, o helicóptero é completamente nulo. Não sou eu falando, eu vi pilotos falando isso. Então, se eles desceram lá os seus 800, 900 metros, ficaram pendurados na vertical para fazer esse resgate, eles foram homens de muita honra. Eles têm mulher, eles têm filho. E eu garanto, meus queridos, que quando eles partiram para fazer esse trabalho, eles abraçaram as suas esposas e eles tinham um medo no coração de não poder dar esse abraço novamente. Eles abraçaram seus filhos com o mesmo medo, porque eles sabiam que eles estavam indo fazer o resgate mais difícil da história deles, de repente, e um dos mais difíceis do mundo. Aquilo não é só eu falando, são vários profissionais do resgate mundial comentando sobre a dificuldade técnica desse resgate. Se chovesse, provavelmente nenhum deles estaria aqui hoje para contar a história. 900 metros de altura, 700 metros de altura, uma pedra do tamanho de uma caixa de fósforo pode fazer o resgatista se tornar uma vítima instantaneamente. Simples assim. E lá são milhões e milhões de pedras soltas entre eles e o topo da montanha. Olha o risco colossal. Se quiser ver a imagem real e saber um pouco do que eles estão fazendo nasquelas imagens, é aquele link do início. Então, às vezes, eu fico profundamente envergonhado em ver pessoas denigrindo pesadamente essa equipe de resgate. Eles correram o maior risco da vida deles para poder tirar a Juliana de lá. Eu estava vendo o líder da equipe, o senhor Agan, em um dia só ele acabou fazendo 2 resgates em uma outra determinada situação. Teve um europeu que caiu lá 200 metros e ele foi resgatado em 5 horas. Mas vejam só, ele foi resgatado em 5 horas porque a equipe já estava lá em cima. Exatamente isso. A equipe não teve que subir, senão seria provavelmente um dia e quem sabe 5 horas. A equipe já estava lá resgatando uma outra pessoa quando soube que mais um tinha caído. Então por isso essa outra vítima europeu conseguiu ser retirado, caiu 200 metros. Conseguiu ser resgatado em 5 horas. Um resgate tem que ter um planejamento severo para a segurança de todos. Senão o simples descer da equipe de resgate pode levar a óbito a pessoa que está lá vitimada da queda, devido à quantidade absurda de pedras que o resgatista vai ter que pisar em cima e elas com certeza vão descer aos milhares ou às centenas. 200 metros, pode-se colocar aí milhares de pedras descendo num cone aonde as pedras escorrem, meus queridos, um cone de evacuação de pedras. Então foi um dos resgates mais difíceis do mundo. Querem, de repente, para saciar a sua ansiedade de culpar alguém, de falar alguma coisa? Podem até falar, mas não para a equipe. Pode falar para a empresa que demorou, pode falar para a administração do parque que não deixa um quantitativo de material lá à disposição para uma equipe de resgate, pode falar do governo, pode falar de quem vocês quiserem, mas esses caras foram extremamente honrados e merecem o reconhecimento, penso eu. Quem pensar o contrário, eu sou respeitador de todos os pensamentos. Não sou melhor que ninguém. Mas saibam que vocês tiveram a chance de ver um dos maiores resgates da história, na questão de montanha.
acharam interessante o vídeo, se inscrevam. Aqui vocês verão muitas notícias, porém notícias pautadas de equilíbrio, sensatez e respeito. Sem sensacionalismo barato, sem atacar, sem agredir. Vocês verão uma notícia equilibrada. Eu sou Timontanha, fiquem com Deus e tenham paz no coração.